E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório de língua inglesa para a prova da Escola de Aprendizes Marinheiros. Vamos iniciar o nosso trabalho focando o primeiro tópico previsto no edital dessa instituição. Nós falaremos sobre o infinitivo na língua inglesa, o infinitive, como eles denominam em inglês. O que a gente precisa saber a respeito desse assunto? Em primeiro lugar, que o infinitivo é a forma espontânea, é a forma natural que o verbo assume no cenário da língua inglesa. Então, se você chega para alguém e pergunta como é o verbo jogar em inglês, você naturalmente deve responder to play. Por quê? A pergunta te foi feita no infinitivo, a resposta deve ser dada na mesma forma verbal. O infinitivo em inglês se divide em dois grupos. O que eu chamo de infinitivo oficial, o infinitivo para valer. Em inglês, esse infinitivo oficial é chamado de full infinitive, ou infinitivo completo. E ele é caracterizado pela presença da partícula to. Muito cuidado com essa partícula porque ela tem duas funções básicas na língua inglesa. Uma é como preposição para. A outra aplicação, a que nos interessa, é precedendo o verbo para demonstrar ao leitor que nós estamos trabalhando com o infinitivo. Então, o primeiro tipo de infinitivo é o infinitivo com o to. Em inglês, ele é chamado de full infinitive. O segundo tipo de infinitivo, que é importante, porém não é a forma oficial do infinitivo, é o infinitivo sem o to, que nós, professores de língua inglesa, convencionamos chamar de bare infinitive, ou infinitivo nu. Essa partícula bare significa despido ou nu. Então, o infinitivo bare é aquele infinitivo que abre mão, ou seja, descarta a partícula to. As duas formas do infinitivo, claro, são importantes. E por isso nós vamos detalhar a aplicação de cada uma delas. Vamos começar falando sobre o infinitivo com o to. Existem 4 situações básicas onde você deve recorrer a essa forma do infinitivo, aquela que faz uso da partícula to. A primeira aplicação é quando nós estamos trabalhando com to e enough, 2 advérbios de intensidade, tá? Por enquanto, você não precisa se preocupar em classificar as partículas, apenas reconhecê-las. Então, quando você estiver trabalhando com o to, como advérbio de intensidade significa demais, ou enough, a mesma linha de raciocínio, significa suficiente, você vai utilizar, caso sinta a necessidade de trabalhar com o verbo logo depois, o infinitivo com o to. Me permitam dar esses 2 exemplos. This sofa is too heavy to carry. Esse sofá é pesado demais para carregar. To carry. Nós temos aqui o verbo carry, que é o verbo carregar, precedido da partícula to, caracterizando esse primeiro tipo de infinitivo do qual nós estamos falando. Agora vejamos um exemplo com a palavra enough. The coffee is warm enough to drink. O café está quente o suficiente para beber. Deu para entender? Nesse caso, a partícula enough, que está grifada, a mesma coisa eu fiz com o to, atrai o uso do infinitivo com a partícula to. Tudo bem? Essa é a primeira aplicação, depois de to e enough. Tudo bem? Para frente, também usaremos esse mesmo tipo de infinitivo quando estivermos trabalhando com as expressões the first, que seria o primeiro, the last, que seria o último, the only, que seria o único. Então essas 3 expressõezinhas, elas também vão exigir que nós trabalhemos com o infinitivo caracterizado pela presença da partícula to. Vejamos alguns exemplos. He was, ele foi the first man. Olha só, the first, a expressão está presente, a mesma que nós acabamos de comentar. E isso exige que nós utilizemos o verbo no infinitivo com o to. Climb significa escalar. E a presença da expressão the first me obrigou a usar a partícula to antes do verbo escalar. Então ficou, he was the first man to climb Everest. Ele foi o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Agora veja esse segundo exemplo. They were the last to arrive at the party.
Eles foram os últimos a chegar na festa, entenderam? Então as expressões the first, the last, mais uma, the only, she is the only scientist. Ela é a única cientista to win. Olha o verbo vencer, ganhar, to win 3 Nobel Prizes. Então vamos lá, primeira aplicação, quando estivermos trabalhando com os advérbios de intensidade to e enough. Segunda aplicação, com as expressões the first, the last, the only. Agora, as duas últimas aplicações que estão reunidas nesse slide seguinte são as mais importantes. E eu peço que você dê uma atenção especial a essas duas. A de número 3, ou seja, quando nós estamos trabalhando com adjetivos, aquelas palavras cuja função é qualificar o substantivo. Então, quando você estiver fazendo uso de adjetivos, você também vai ter que utilizar o infinitivo com a partícula to. Eu trouxe 2 exemplos para ilustrar o que eu estou tentando dizer. It is wrong é errado, wrong. É um exemplo clássico de adjetivo. Significa errado, eu quero dizer que é errado tratar, to treat. Por que eu fiz uso da partícula to antes do treat? Aí você responde, porque wrong é um adjetivo e adjetivos atraem, puxam para perto de si o infinitivo com o to. Então é errado tratar os animais cruelly, cruelmente, com crueldade. She is happy to see you again. Ela está feliz em ver. Olha só, agora nós temos talvez um dos adjetivos mais populares da língua inglesa, que é o adjetivo happy. Então, a presença desse adjetivo vai atrair para perto de si mais uma vez o infinitivo com o to. Então, eu peço uma gentileza. Coloque uma setinha no seu PDF ao lado do item 3 e outra setinha ao lado do item 4, porque, sem sombra de dúvida, essas duas aplicações são as mais importantes no que tange ao infinitivo com a partícula to, tudo bem? Por falar em setinha no número 4, vamos ver do que se trata. Após determinados verbos, galera, na língua inglesa existem alguns verbos que puxam, que atraem para perto de si o infinitivo sempre com a partícula to. Então, posteriormente estudaremos isso. Existem verbos que aceitam ser acompanhados tanto pelo infinitivo quanto pelo gerúndio. Existem outros verbos que só aceitam o gerúndio. Só que nesse momento nos interessa apenas os verbos que atraem o infinitivo com a partícula to. Daniel, são muitos verbos? Eu diria que são em torno de 50. E eu vou postar na plataforma uma lista completa desses verbos. Mas eu trouxe para vocês aqui, olha só, alguns dos verbos mais importantes. Na verdade, os top 10, os 10 verbos mais importantes no cenário do infinitivo com o to. 2 deles, inclusive, eu já fiz uso para poder ilustrar essa aplicação para vocês. Olha só. We decided, nós decidimos, to sell our house. O verbo decide é um desses muitos verbos da língua inglesa, mais especificamente um dos 10, que eu vou já listar para vocês, que atrai o infinitivo com o to. Por isso, o simples fato de ter feito uso do decide já foi o suficiente para a gente trabalhar com o verbo no infinitivo com o to, o verbo vender. Nós decidimos, we decided to sell our house. Perceberam? Sell é o verbo vender, com a partícula to, a gente está falando daquele infinitivo dito lá no começo da aula, o infinitivo para valer, o infinitivo oficial da língua inglesa. Mais um exemplo, o verbo refuse, que significa recusar-se. Então, olha só, I refuse, eu me recuso to tell the truth, dizer a verdade. Eu me recuso a dizer a verdade, perceberam? Então, da mesma forma que o decide atraiu o infinitivo com o to, o refuse fez absolutamente a mesma coisa. Um detalhe importante que você já deve ter notado, mas que nós teremos a oportunidade de comentar mais tarde, é que não interessa com qual tempo verbal você está trabalhando. Por exemplo, no exemplo de cima, o decided, com ed no final, indica a formação do simple past, passado simples. Calma, que a gente vai trabalhar os tempos verbais posteriormente, tá? Já o refuse indica a formação do presente simples. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque não interessa
Se o verbo está no passado, no presente ou no futuro. Seja como ele aparecer, ele vai atrair para perto de si o infinitivo. Agora o infinitivo não. O infinitivo é fixo. O que é que você quer dizer com isso? Eu sempre vou trabalhar com o verbo precedido da partícula to, tudo bem? Infinitivo não tem passado, presente e futuro. Infinitivo não é tempo, infinitivo é forma do verbo, tudo bem?